1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A primeira parte do versículo diz o seguinte, a parte A, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Eita, que maravilha, né? Sejam fortes e firmes. Na versão, nova versão transformadora, a NVT. Sejam fortes e firmes. Nós estamos vivendo um período de muita dificuldade. Hoje nós vivemos um período de muita dificuldade. As lutas são grandes, né? A batalha do dia a dia é grande. E nós temos visto que muitos irmãos têm desistido da fé. Têm desistido de se manter na presença do Senhor. Veja só, portanto, meus amados irmãos, ele está falando com cada um de nós que já reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele está falando com você que foi resgatado por Cristo, foi salvo pela graça. Ele está falando com você que creu com o coração e confessou com a boca que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, ele está falando com os irmãos. Você vê aqui Paulo falando, meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Então, ele está falando com aquele que nasceu de novo. Pois se não nascemos de novo, não podemos ver o reino de Deus, não fazemos parte do reino de Deus. Você vê Jesus Cristo falando sobre isso em João capítulo 3, a partir do versículo 3. Nascemos de novo, né? E somos revestidos do novo homem, E interessante que ele fala com a gente que já serve ao Senhor Jesus Cristo e muitas das vezes há muito tempo. Quanto tempo você já serve ao Senhor Jesus Cristo? Eu pergunto isso. Há quanto tempo você serve ao Senhor? Há 1 ano? Há 2 anos? Há 3 anos? 10 anos? Veja Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Ele está falando com a gente que a cada dia tem buscado a presença do Senhor Jesus Cristo, seja há 1, há 2, há 3, há 10, há 15, há 20 anos. Ele fala com cada um de nós, sejam fortes
e firmes, a nova versão transformadora. O interessante é que, quando Paulo escreve, amados irmãos, a gente vê que estes irmãos são amados pelo Pai, são amados pelo Filho e por cada um de nós. A orientação bíblica é que nos amemos uns aos outros. A orientação é que nos amemos uns aos outros, e todos nós somos amados pelo Pai. E aí ele dá esta orientação: sejam fortes e firmes. Você vê em Hebreus capítulo 12, versículo 12, o seguinte: portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Falando com cristãos que, por causa de lutas, perseguições, por causa de problemas, por causa de tribulações, estão fracos, estão desistindo da fé, estão querendo abandonar a Cristo. Aí ele fala: portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. É tempo de nos fortalecermos em Deus. É tempo de buscarmos a presença do Senhor. É tempo de nos fortalecermos. Não é tempo de retrocedermos. Não é tempo da gente parar. Não é tempo da gente desistir. Se está cansado, se as suas mãos estão cansadas e seus joelhos enfraquecidos, vamos nos fortalecer. A orientação é esta: não é que abandonemos a fé. O interessante é que este mesmo capítulo de Hebreus capítulo 12, ele inicia dando uma orientação. Olha só que orientação extraordinária. Mantenhamos, versículo 1, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos, versículo 2, o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. E aí, o 12, né? Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. É tempo da gente continuar correndo, é tempo da gente continuar prosseguindo, é tempo da gente continuar avançando e não retrocedendo, desistindo. Como então nos fortalecermos? Como sermos fortes? Como nos fortalecermos? Através da palavra. Você vê Josué recebendo uma orientação da parte de Deus. O seu antecessor, o seu líder, falece, vai para a glória, e agora Josué, como sucessor, recebe uma orientação da parte do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor,
seu Deus, estará com você por onde você andar. Então nós encontramos a força na palavra. Como nos fortalecermos? Nos fortalecemos na palavra. Nos fortalecemos na leitura diária da palavra. Veja o que o salmista fala lá no primeiro salmo, né? Salmo capítulo 1, Salmo 1, verso 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. O interessante é que a gente constantemente busca conselhos em todos os lugares, buscamos orientações em todos os lugares, menos na palavra. E aí o salmista diz, logo aqui no Salmo 1, no verso 1, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Aí ele vai dizer no versículo 2, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É necessário que meditemos na palavra do Senhor dia e noite. É necessário que busquemos o conhecimento da palavra. Se estamos fracos, é porque não estamos lendo a palavra o suficiente. Veja só o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força, ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Na Almeida Revista e Corrigida, eu acabei de citar este versículo, na Nova Versão Transformadora, na Almeida Revista e Corrigida vai dizer, tendo pouca força, meditaste na minha palavra e não negaste o meu nome. É necessário nos aprofundarmos no conhecimento da palavra do Senhor, é necessário buscarmos, termos aí o costume de lermos a palavra de Deus e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas todos os dias. Você vê que tanto em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala, versículo 8, né? Deus fala para Josué meditar na palavra, meditar na lei do Senhor dia e noite. Isso significa que há uma necessidade, uma grande necessidade do ser humano estar sempre ligado na palavra, porque Deus sabe dessa nossa necessidade de encontrarmos força, de sermos fortalecidos para continuarmos firmes na presença dEle. Só que a gente faz tudo ao contrário. A gente lê, assiste, ouve tudo ao longo do nosso dia, menos a palavra. E aí falamos, estou fraco, não sei por que estou fraco. É verdade. Porque falta palavra. Aí nasce cristãos ansiosos, de mente acelerada, cristãos desesperados, por quê? Porque não se apegaram à palavra, não estão firmes na palavra. E há uma ordem do Senhor Jesus para nós: aproximem-se,
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nós estamos distantes do Senhor, nós só vamos aos cultos, nós só vamos à igreja, mas esquecemos de chamarmos Deus para dentro da nossa casa, esquecemos de nos aproximarmos de Deus, lendo a palavra dEle, meditando na palavra dEle, não é? Ele mesmo nos orienta em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que devemos, veja só, o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Será que fazemos isso? Será que meditamos na palavra do Senhor desta forma? Quando a gente vai tomar café da manhã, a gente coloca lá um vídeo, a gente coloca no jornal, com notícias terríveis. E não conversamos na mesa sobre a palavra. Conversamos sobre tudo, menos sobre a palavra. Menos sobre a palavra. Veja só o Salmo 119, versículo 28. Minha alma chora de tristeza. Tem muita gente, tem muito cristão desta forma, dizendo, minha alma chora de tristeza. Pessoas desesperadas, pessoas desequilibradas, pessoas de mentes aceleradas, pessoas que não conseguem se manterem firmes na presença do Senhor. Mas o salmista diz, olha só, minha alma chora de tristeza. Aí ele faz um pedido: fortalece-me com tua palavra. Fortalece-me com tua palavra. Está aqui o segredo. Fortalece-me com tua palavra. Será que você está buscando a palavra? Nós buscamos tudo. Buscamos em remédio, buscamos em pessoas a força, o ânimo, a alegria, menos na palavra. E o salmista, com a alma triste, faz este pedido: minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com tua palavra. Aleluia. Aí, veja só o que diz Romanos capítulo 15, versículo 4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Quer ânimo? Quer paciência? Quer esperança? Quer alegria? Vá meditar na palavra dia e noite. Observe que esta é a orientação de Deus para Josué. Medite na minha lei, medite na minha palavra, dia e noite. Está faltando esta prática
na vida de cada um de nós. Não estou dizendo para você deixar de fazer as demais coisas, mas colocar todas as outras coisas em segundo plano e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Colocar a palavra do Senhor como prioridade. Engraçado que nós falamos que amamos a Deus, que queremos estar com Deus o tempo todo, mas não temos prazer em meditar na palavra do Senhor. Porque se tivéssemos de fato este prazer, não teríamos tantos cristãos fracos, inconstantes. Como nos fortalecermos? Através de Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Olha só, João capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que era a palavra. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora o versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus é a palavra, e nele encontramos força. Paulo fala, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece Paulo? Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que para Paulo isso não era uma frase de efeito, mas era uma realidade. Tanto é que ele diz, antes de declarar isso, ele diz: eu sei viver tanto com muito como com muito pouco, Eu sei viver na abundância como eu sei viver na escassez. Eu sei viver com roupa, cheio de roupa no guarda-roupa, com várias opções de sapatos, Sei viver com 300 ternos como nenhum terno. Sei viver com a despensa de casa cheia e com ela apenas com a provisão do dia a dia, porque a promessa de Deus é que o filho dele nunca mendigará o pão, nunca passará fome. Então, por mais que chegue no último segundo, a provisão sempre chega. Então, Paulo fala: eu sei viver com o suficiente só para sobreviver, como eu sei também viver com bonança, com tanto que até sobra, que dá para sair por aí doando para os outros. Pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus nos faz um convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus nos dá descanso. Ele faz este convite a cada um de nós: olha, venha até mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que não aguenta mais esta luta, você que não suporta mais, não tem mais força para continuar caminhando. Pode vir até mim que eu lhe dou o descanso. Estou aqui, pronto para lhe dar o descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O interessante é que ele não está falando do cansaço físico, porque o cansaço físico é só dormir, não é?
Uma bela noite de sono resolve tudo. Ele está falando com pessoas que estão sobrecarregadas mentalmente. Ele está falando com pessoas que estão com as mentes sobrecarregadas, que estão oprimidas mentalmente, emocionalmente. Ele diz: venha, pode vir. Pode vir que eu te dou descanso. Eu te dou descanso. Eu te dou paz. Eu te dou alegria. Os frutos do Espírito Santo, do Espírito Santo, eu sempre gosto de citar: amor, paz, alegria. Então é necessário guardarmos a nossa mente em Jesus. Em Jesus. O maior psicólogo de todos os tempos é Jesus, que já dizia que tudo começa na mente. O negócio não é o que entra pela boca, o problema não é o que a gente come neste contexto, né? Mas o maior problema é o que vem do coração, o que vem da mente do homem, pois de lá procede os pensamentos de maldade, de imoralidade. E Salomão, entendendo isso, escreve a nós, Provérbios capítulo 4, 23, nos escreve: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o teu coração em Jesus. Guarde o teu coração em Jesus. Tá com a mente cheia? Tá com a mente atribulada? Aceite este chamado de Jesus. Aceite este chamado de Jesus. Olha só o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Entregue a sua mente a Cristo. A sua mente é o maior foco de Satanás. A sua mente é o maior foco do inferno, porque se ele atingir a sua mente, ele consegue atingir você por completo. Os nossos pensamentos. É por isso que Jesus Cristo fala, né? Que só em pensar na mulher do próximo, já pecamos. Por quê? Porque os nossos pensamentos são transformados em ação. Pensamos e agimos. Então, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Ofereça toda a sua mente ao Senhor Jesus Cristo. Veja só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Assim fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Somente em Deus encontramos a força. Somente Deus pode nos fortalecer. Somente Jesus Cristo pode nos fortalecer. Nada desse negócio, medite, fique tranquilo, coloque uma música, busque a sua força interior. Não existe força que nos faz continuar seguindo, senão Jesus Cristo. Somos fracos, pequenos, limitados e somos fortalecidos pelo Senhor Jesus. Veja Efésios capítulo 3, do versículo 16, versículos 16 e 17. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Só há poder interior, aquele que está cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 5,18, enchei-vos com o Espírito Santo. Aí o 17 de Efésios 3, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Está precisando de força? Jesus tem para você. Está precisando de força? Jesus tem para você. Somos fortalecidos em oração. Veja só Tiago capítulo 5, versículo 13. A primeira parte do versículo. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Veja só que interessante. Palavra. Jesus, somos fortalecidos por meio da palavra. Por meio de Jesus, que é a palavra, e através da oração. Através da oração. Será que estamos orando o suficiente? Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Ele diz também em Romanos capítulo 12, versículo 12: perseverai na vossa esperança. Nossa esperança é Jesus Cristo. Sejam pacientes na hora da tribulação na verdade ele fala, alegrai-vos na vossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Sejam pacientes na hora da tribulação e perseverai na oração. Então aquele que não se apega à palavra, aquele que não se apega em Jesus, até porque Jesus é a nossa rocha, né? Edificarei a minha igreja na rocha. Ele é a nossa rocha. E aquele que não ora sempre estará fraco. Sempre estará fraco. Veja que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 18: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos
e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. É necessário termos uma vida de oração, em constante oração, em fervente oração. E você vê que, segundo aos Coríntios, você vê que, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele fala depois: sejam fortes e firmes. Na Nova Versão Transformadora. Sejam fortes e firmes. Se nós não buscamos a palavra de Deus, se nós não buscamos estarmos em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, se não oramos, não temos a capacidade de estarmos firmes, pois esta capacitação vem do próprio Deus. É Deus que nos capacita para permanecermos firmes. É o próprio Deus que capacita a igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 22, vai dizer: é Deus quem nos capacita. Olha só que interessante. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. É o próprio Deus que capacita a igreja a continuar firme. Agora, como receber de Deus esta capacitação se nós não buscamos a Deus? Se nós não lemos, não meditamos na palavra, não nos alimentamos com a palavra dia e noite? Se nós não buscamos estarmos em Jesus constantemente, se não oramos? É o próprio Senhor que nos capacita. Paulo diz: quando estou fraco, aí que eu estou forte. Por quê? Porque é Deus quem o fortalece. É Deus quem o capacita. É Deus que o enche, que o transborda. Olha lá, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que eu sou forte. Será que você conseguiria dizer isso? Que você sente alegria nas perseguições, nos insultos? Ah, não, eu quero abandonar. Não. Deus me livre, continuar neste ministério, continuar fazendo isso. Só tem perseguição, só tem afronta, só tem luta. Só tem luta.
Deus me livre. Não tem um momento de alegria, de paz, só tem luta. Só que Paulo diz: eu sinto alegria nos insultos. Eu sinto alegria nas perseguições. Porque, na verdade, quem operava na vida de Paulo era Deus, era a graça. Olha o versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 12. Mas ele me disse: a minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Aí ele vai falando, né? Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Vamos buscar mais a Deus. Vamos nos dedicar à palavra do Senhor. Porque aí seremos fortalecidos. E teremos a capacitação de permanecermos firmes. Não há como acharmos que vamos permanecer, que permaneceremos firmes sem esta prática de meditarmos na palavra, de orarmos, já que é o próprio Deus que nos capacita. Veja que quando Pedro vai ao encontro de Jesus por sobre as águas e ele começa a afundar, ele é salvo por Jesus, e a palavra diz, lá em Mateus capítulo 14, versículo 31, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, porque duvidaste? Segure na mão de Deus. Segura da mão de Deus, pois é Ele quem nos capacita. Aleluia. Que o Senhor continue fortalecendo a cada um de nós, porque o próximo ano, o ano de 2022, é um ano de agirmos. É um ano de trabalharmos. E veja que o versículo 58 lá de 1 Coríntios capítulo 15, a segunda parte, ele fala: trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Tudo que você faz para Deus tem um retorno para você. Então permaneça firme, permaneça na presença do Deus Altíssimo, permaneça trabalhando e você verá o que Deus fará em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue fortalecendo cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.